Amém, meus amados? Amados, hoje à noite nós queremos ministrar uma palavra que tem como tema a alegria. A alegria é algo, é um combustível da fé que tem que estar dentro de nós, ativado 24 horas, independente do que esteja acontecendo. Pastor, mas se eu estiver num momento de tristeza, de dificuldades, eu tenho que estar alegre mesmo assim, eu tenho que fazer uma cara de ator, de atriz, e de repente eu tenho que fazer aquela cara de que não está acontecendo nada, e eu devo ficar alegre mesmo assim. Meus amados, o seu estado interior de fé vai determinar o exterior na sua vida. E nós sabemos que quando nós estamos passando por um problema e uma adversidade, nós não podemos ser atores. Mas a palavra do Senhor nos garante algo muito forte da parte de Deus, e que nós temos da parte do Senhor esta ação do Espírito Santo, como diz lá no Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 22, fala sobre você andar em uma vida de fé, praticando esse fruto do Espírito. Olha o que diz: mas o fruto do Espírito, primeiro lugar vem amor, depois alegria. Olha que coisa forte. Se a Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria, esse fruto está em nós. Porque o fruto no todo, digamos assim, para facilitar para você entender, existe gomos nesse fruto, em que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vamos para o próximo versículo agora, por favor. Fidelidade, e depois vem o quê? Leia comigo aí. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Determinando, como a palavra do Senhor nos fala, nós temos tudo isso dentro de cada um de nós. Mas nós só iremos viver cada uma dessas manifestações do fruto do Espírito, se pela fé nós nos determinarmos. E eu quero falar sobre alegria, porque a alegria é algo em que ela nos traz saúde, manifesta saúde em nossos corpos. Só para você ter ideia, você sabia que lá em Provérbios 17, versículo 22, diz que o coração bem disposto, o coração alegre, o coração feliz, ele é remédio eficiente, mas o espírito oprimido, o que é que faz? Resseca os ossos. Ou seja, o coração alegre é bom remédio. Na revista atualizada fala, o coração alegre é bom remédio, olha que coisa. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você sabe o que é um espírito abatido? É você se deixar ser dominado pela tristeza, pelos problemas, pela adversidade, e você começa a sucumbir na tristeza, e a tristeza e a adversidade começa a dominar o clímax, ou seja, ela começa a dominar o clima na sua vida, fazendo você sucumbir na fé, a ponto que você vai se afastando de Deus aos poucos. A tristeza, ela te faz abandonar os projetos lindos da vida. A tristeza, ela faz você abandonar, muitas vezes, a sua carreira. A tristeza, ela faz você se voltar contra, aliás, dar as costas à palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Então a tristeza, ela vem para nos abater.
Então, o coração triste, ele é tão tolhido, tão impedido de tantas coisas maravilhosas. Por exemplo, o coração triste, ele é um coração que ele é impedido, ele não consegue orar. Ele não consegue orar. E tem mais uma, um coração triste faz com que Deus não te escute. Como assim, pastor? É porque você está focando ali, em vez da fé, da alegria, em vez da determinação, em vez da solução, você está mais determinante em observar os seus problemas, as adversidades. Você fica tão focado nos seus problemas, nas adversidades, na tristeza, que sucumbe sua fé, abafa a sua atitude de fé. E isso entristece a Deus. Por isso, amados, o Senhor nos diz, sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem as adversidades, ele fala em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, você sabia que a tristeza, ela é o averso à alegria. A tristeza, ela é uma arma de Satanás para nos desconectar de Jesus. Olha só, preste atenção. A tristeza é uma arma de Satanás para lhe desconectar de Jesus. Por exemplo, quando você se envolve com a tristeza, logo você dá as costas para a alegria. Quando você se envolve com a tristeza, logo você dá as costas à verdade. Você dá as costas à verdade, porque o Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a tristeza, ela te desconecta de Jesus. Satanás, ele vai fazer de tudo para lhe desconectar de Jesus. E aí você começa olhando para o problema, para uma perda. Você olha para, de repente, uma dificuldade que você está passando. Você começa a focar mais na adversidade do que na verdade. Por que as pessoas ficam tão tristes? Porque elas não focam na verdade. A verdade é quem nos liberta. E o Senhor nos diz que a alegria do Senhor é que é a verdade. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga a essa pessoa que está bem pertinho de você aí, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém ou não amém? A alegria que é a nossa força. A tristeza de Satanás é a nossa fraqueza. Olha que isso é muito real. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então significa que a tristeza de Satanás é o nosso fracasso. E quando você está muito envolvido nos seus problemas, nos seus achismos, você está mais focado naquilo que você acha que não vai conseguir, quando você acha que está mais focado na perda, quando você acha que está mais, quando você se foca mais nos prejuízos, nas sequelas do passado que te envolveu, talvez com algumas coisas que te fez você estar tão tristioso, você está recebendo o contrário, você não está recebendo a força de Deus, você está recebendo a força que é um antônimo do poder de Deus, da força de Deus. É o inverso. A alegria do Senhor é a nossa força, como a tristeza de Satanás é a nossa fraqueza. Então Satanás vai fazer de tudo para você se desconectar da alegria. Anime-se nesta hora. Escolha a alegria. Diga a essa pessoa que está do seu lado, anime-se nesse momento, escolha a alegria. Queridos, a alegria, ela é uma escolha. E essa escolha, nós somos privilegiados, nós somos filhos de Deus. Por quê? Preste sua atenção. A alegria, ela é uma escolha que só o povo de Deus tem essa escolha. Só o povo de Deus pode ter essa opção de escolha. Veja que a alegria do mundo é passageira. Por mais que alguém tente se preencher com um filme, passar um tempão ali, depois ele volta à tristeza. Por mais que alguém tenta preencher a alegria, se completar com alegria, com as coisas do mundo, na bebida, nas drogas, rápido aquilo passa, aquele momento, ela volta à tristeza.
É a tristeza do mundo. Por mais que essa pessoa faça uma viagem, desapareça, volte renovada, mas a realidade bate, porque tristeza é uma realidade que abate a alma do ser humano, se esse ser humano não tem uma força superior, que é a própria presença de Deus. E nós temos essa opção pela alegria. Nós temos a opção de vivermos uma vida de alegria ou vivermos uma vida de tristeza. Você que de repente tem vivido tanto abatimento em sua vida, você que de repente tem focado mais no fracasso, no desânimo, você que de repente tem focado naquilo que marcou você no decurso do tempo e te deixou triste, te deixou a pessoa cabisbaixa. Deus fala contigo neste momento. Você sendo filha e filho de Deus, você tem que focar na alegria. Porque a alegria, ela é uma escolha que só o povo de Deus tem. O mundo, ele não tem alegria, porque a alegria do mundo é uma alegria o quê? Passageira. As pessoas vão para um show, belíssimos shows. Ai, está lá, lindo. Crentes que muitas vezes tentam, muitas vezes se preencher com as coisas do mundo. Passa lá aquele tempo, daqui a pouco volta uma grande tristeza no coração. Eu nunca esqueço. Quando eu preenchia, tentando preencher muitas vezes, assim, me afastei um tempo assim, de estar nos cultos na igreja e me envolvi com questões de ser manequim e de fazer desfiles de moda. E muitas vezes, quando terminava aquilo ali, me dava uma tristeza tão grande. E o Senhor me dizia, em pleno show, quando terminava, tudo dizia assim, e aí você está satisfeito? E eu dizia para o Senhor, não estou satisfeito, Senhor. E o Senhor me dizia sempre, sabe por quê? Porque é a minha alegria que te completa. Você que é crente e está tentando se preencher com as coisas do mundo, você não vai ter saída não, meu amado. Não vai ter não. Aqui está um homem experiente que está passando para você a experiência que tive lá no passado. Ai, pastor, eu quero brilhar. Ai, pastor, eu quero ser reconhecido, eu quero ser reconhecido. Sem essa presença do Espírito Santo, você não tem, não se completa. Porque o que nos completa é a presença do Espírito Santo, e é esta que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, o coração triste, ele na verdade, se você tentar, através da sua força, se preencher lá fora, você não tem essa alegria, não te completa, você não se completa, porque só a presença de Deus é quem nos completa. Então, a alegria é, na verdade, um privilégio muito grande que nós temos. Você não tem opção de viver triste. Ah, mas eu decido, pastor Roberval, viver triste. Eu quero curtir a minha tristeza. Antigamente o povo dizia assim, eu quero curtir a minha força. Com quem estava aí sofrendo, né? Sofrendo a gente fala hoje de sofrência. Eu quero curtir a minha tristeza. Você não tem opção para você curtir tristeza. O Senhor não te dá essa opção. Ele diz, a tua alegria é a minha força, o Espírito Santo nos diz. Filipenses 4:4 diz ele, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Amém, meus queridos? Então, muitos tentam se completar com a mesa de bar, numa noite de farra, um momento com as drogas, nas drogas, até mesmo uma satisfação sexual. Com aquela mulher que você, sabe, achava, ou que acha que vai te completar, aquele homem também. Eu quero dizer para você, nada disso te completa. Só o que completa as nossas vidas é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Diga comigo aí onde você está, a alegria do Senhor é a minha força. Queridos, a alegria com Cristo é permanente e verdadeira. A alegria, ela é um fruto da fé. E esse fruto, ele só é ativo em nossas vidas se nós decidirmos. Como o Senhor nos fala em sua palavra. O fruto do Espírito é alegria. Então eu decido ser alegre. Eu não tenho uma opção de tristeza, porque eu tenho uma força do meu Deus em minha vida.
Então, se alguma coisa está roubando a tua alegria, se algo está te dirigindo, te veredando para a tristeza, a melancolia, o sentimento de fracasso, de derrota, o Espírito Santo te diz neste momento: essa não é a opção que Deus deu para você. A opção que Deus te deu é você ser alegre, é você ser feliz, porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, você tem o Espírito de Deus em sua vida. A Bíblia nos diz lá no livro de João 15, versículo 11, olha que coisa tão linda, isso é muito forte. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Seja completa a alegria nossa, amados. É isso que Deus está te falando nessa noite. Para dessa vida de melancolia, para dessa tristeza, dessa paranoia, dessa entrega ao fracasso. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu perdi os meus negócios. Ai, meu Deus, eu perdi a pessoa mais amada. Ai, meu Deus, eu perdi. Queridos, você tem aquele que te completa. O Senhor te diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo está te falando. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus está te dizendo: a minha alegria está em vocês. Diz aí a 4 pessoas. Vai. Movimenta essa sala aí agora. Movimenta esse povo. Diga assim a 4 pessoas perto de você: a alegria do Senhor é a nossa força. Diga a essas pessoas: Jesus está nos dizendo palavras verdadeiras. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês. Então, a alegria está comigo, meus amados. A alegria está com você. João 15, 11. Está em você, está em mim. E ele nos diz que essas palavras que ele nos diz, que essas palavras elas nos completam através da convicção que nós temos que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Queridos, alegrar-se, preste atenção nisso, é uma ordem de Deus. Alegrar-se é uma ordem de Deus. Vou repetir para você, para ficar bem convicto no teu coração. Alegrar-se é uma ordem de Deus. E Ele quer que esta ordem seja colocada em prática, independente como as coisas estão lá fora. Independente como as coisas estão lá fora. Não é à toa que ele nos fala em Filipenses 4:4. Senhor, nós tínhamos... Queridos, leia isso aí no rodapé. O Senhor não falaria isto se não fosse possível nós colocarmos em prática o fruto do Espírito, que é a alegria. E quando nós colocamos em prática esse fruto do Espírito, nós entramos numa dimensão em que na física quântica, em que lá, nessa área da ciência, eles dizem assim: nós nos elevamos, nós elevamos a nossa frequência, nós levantamos a vibração do ambiente, até a física reconhece isso, que semelhantes atrai semelhantes. Então, quando você está vivendo melancolia, tristeza, revolta, sentimento de nada, sentimento de impossibilidade, sentimento que vou ficar infeliz, sentimento que daqui para frente tudo vai ser difícil, sentimento de que eu não posso conseguir, eu não vou conseguir, sentimento de, as coisas estão difíceis para mim, sentimento de que todo mundo consegue e você não consegue. Meu amado, você está descendo de frequência, sua vibração, o ambiente, no todo esse ambiente fica contaminado de uma frequência ruim, de uma vibração ruim. E nós precisamos entender que se a ciência fala que semelhante atrai semelhante, e que existe até um medidor de frequências de acordo com aqueles seus sentimentos, os sentimentos que você tem. Você sabia disso? Você sabia disso?
Existe uma frequência de alegria, que ela tem uma frequência em altíssimos hertz, e que promove a sua vida. Agora, voltando para a palavra, que é muito mais forte do que a descoberta da ciência, é muito mais forte do que a descoberta de David Hawkins, é muito mais forte do que a descoberta das frequências que nós sentimos. A palavra é a verdade. Quando o Senhor nos diz que a alegria é fruto do Espírito, Ele diz: alegre-se no Senhor. Novamente direi: alegre-se, porque a alegria é um mandamento, é uma ordem que o Senhor nos diz. Coloca em prática, independente de como as coisas estão lá fora. Você quer elevar essa frequência? Você quer levar essa frequência perto? Olha para essas pessoas que estão perto de você agora. Como é que estão as carinhas que estão aí perto de vocês? Fala mesmo. Como é que está a sua carinha agora, nesse momento? Nem sei, pastor. Depois de ouvir tudo isso, depois de você entender que a alegria do Senhor é a nossa força, depois de você entender que a responsabilidade é sua de elevar você para um nível alto, depois de você entender que você tem que elevar a sua frequência, depois de você entender que Jesus te disse: tenho dito essas palavras para que a alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês sejam completas. Você não sabe ainda? Você não sabe ainda? Meu amado, dê uns pulos nessa sala e comece a dizer: eu preciso ativar a minha fé, eu preciso colocar em prática o que a palavra nos fala, meus amados. Precisamos deixar de ser religiosos. Quem sabe você tem sido um mero religioso, um participante da igreja, uma pessoa que vai para os cultos. Quem sabe você tem sido uma pessoa simplesmente que se tornou aquilo automático. Você tem tido uma vida cristã automática. Por isso que nada acontece na tua vida, por isso que as coisas não mudam para você. Deus fala com você o tempo todo e você fica aí se entregando ao fracasso, à melancolia, à tristeza. E o Senhor está te dizendo: as palavras que eu vos tenho dito são vidas, vida para quem acha. E o Senhor está dizendo para você: Satanás, ele é perito em roubar a sua alegria. Satanás, ele é perito em roubar a sua alegria para te afastar da comunhão com Deus. E muitos de vocês nem têm percebido isto. Foi uma das coisas que o Senhor tem falado para mim e para minha esposa essa semana. Nós ficamos impactados quando nós começamos a analisar esse assunto. Que Satanás, ele tem tentado roubar a alegria. E porque quando ele te rouba a alegria, ele te afasta de Deus. Qual é a força que você vai ter, querido? Qual é a motivação que você vai ter? E muitos não estão nem percebendo isso. Deixa eu te contar uma coisa. Essa semana, dia 7, agora foi o enterro do meu sogro. Eu estava triste, muito triste. Fiquei muito sensível. E Satanás, ele quer pegar a gente nesse momento de sensibilidade. E aí eu cheguei aqui, na frente, na casa pastoral, não na igreja, porque na igreja nós estamos na reforma, nessa luta, nessa batalha. E aí comecei conversando com o Léo. E começou vindo algumas coisas na minha mente. Começou passando na minha mente o abandono de pessoas. Começou passando na minha mente, sabe, a covardia de alguns membros da igreja. Começou a vir na minha mente. E eu comentando com o pastor Léo. E eu do lado de fora do portão e ele dentro de carro. Eu não queria entrar e eu queria ir embora. E ele ficou aqui porque ele tinha que terminar algumas coisas. Já era noite. E aí eu comecei desabafando com o Léo. As dificuldades, a luta financeiramente do ministério. Muitas vezes, a falta de reconhecimento de membros, de pessoas. E meus amados, desceu sobre mim uma atmosfera de tristeza. E eu comecei a chorar. Mas eu falava com ele e quem passava aí percebeu. Se alguém passou, sabe dessa história. Essa semana, dia 7 agora. E eu chorava feito criança. As lágrimas caindo do meu rosto. Eu estava sensível ao momento de tristeza que tinha passado. E Satanás tentou jogar mais carga de tristeza em mim. E eu chorei, desabafei, abri meu coração para ele, a gente conversou muito, a gente ficou aqui conversando.
E porque eu queria terminar coisas que eu não podia terminar e tal, e muitas coisas assim, até reforma da igreja e tal, finanças que não tinha chegado como eu queria, e eu fiquei muito triste, irmão, porque eu me preocupo com a obra de Deus, eu sou tão comprometido com a obra de Deus. Você pode não me achar comprometido, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu dou meus 100% para Deus no limite que tem, e eu sei que Ele recebe. Essa madrugada eu passei a madrugada em oração por você. Essa madrugada eu passei em oração por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas minhas noras, pela minha netinha que vai nascer daqui para amanhã. Lá eu já está em trabalho de parto. A Esther vai nascer para a glória de Deus. E eu estava orando pelo ministério, chorando pelo ministério. E aí o Senhor me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: filho, deixa eu te dizer uma coisa. A alegria te faz ver como tudo vai ficar já estando. E eu disse: como é isso, Senhor? Ele disse: fé, alegria é fé. Você se entristeceu essa semana, porque você quer ver coisas e que você não viu. E a tristeza tentou dominar a sua fé. Quando o Senhor me disse isso, subiu um fogo, e eu orando, subiu um fogo, eu disse: eu não aceito isso. Ele disse: esse é o segredo, filho. Quando você se entrega à tristeza, as coisas não vão se manifestar, mas quando você vê a possibilidade, a alegria do Senhor é a tua força, e é o que traz à existência aquilo que não existe. Então agora eu entendi, eu disse: Senhor, é mesmo? Antes de terminar a reforma, o Senhor disse: se alegre, porque já está pronto. Eu disse: meu Deus, tanto dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo. É verdade. Ele disse: eu já sou dono do ouro de prata, já tem. Para que você está triste? Eu sou a sua força. E o Senhor, quando me disse: eu sou a tua força, Ele disse: é força financeira, é força na saúde, é força na perda. Eu te supro. Alegra-te, levanta a tua cabeça. Eu sou o teu Deus. Tu estás triste, com sentimento de perda te dominando. E me falou sobre o meu sogro. Ele está comigo. Para que esse sentimento, muitas vezes, de tristeza, que vocês estão deixando de ser dominados? Quando eu estou feliz, porque eu tomei para mim, a morte do justo para mim é felicidade. Senhor, me perdoe. E amados, aí juntou tudo, coisa de igreja, juntou problemas, juntou abandono de pessoas, juntou tudo, e o Senhor disse: eu sou presente em sua vida. Então, querido, Satanás, ele é perito em roubar a alegria. Ele nos faz tudo para nos afastar de Deus com a tristeza. E você não pode deixar ser dominado por essas coisas. E quando o Senhor me disse: ai, Jesus Cristo, e aí a minha esposa, muito inspirada pelo Espírito Santo, ela olhando para mim, disse: filho, essa tem sido a mensagem imperativa em nossas vidas, desde o começo do ministério. Aliás, desde o dia que casamos, 34 anos de casamento, até hoje, mês de julho, agora junho, dia 30 de junho, 34 anos de casamento. E é uma das palavras que foi, sempre em nossas vidas, que foi imperativo no nosso casamento, imperativo na nossa vida financeira, imperativo na nossa vida em geral, foi a alegria. Se veja com aquilo que você já tem, mesmo sem fisicamente estar manifestando em sua vida. Querido, não dá ouvido aos porta-vozes das más notícias. Algum porta-voz de má notícia vai tentar roubar a sua alegria. Fizeram isso com Jó. Se você ler em Jó capítulo 1, do 14 até o 22, nós não vamos ler porque não dá tempo. Veja quantas pessoas vinham trazer a triste notícia para Jó. Satanás, ele tentou roubar o objeto de culto de Jó. Jó gostava de cultuar ao Senhor, ele saiu matando os animais primeiro. E ele conseguiu tirar a alegria de Jó. E há outras coisas que tentam também roubar a nossa alegria e que nós temos que vigiar. Porque
ladrões de alegria, são justamente os ladrões de cultos. Quando você está triste, você não quer cultuar. Quando você está triste, você não quer fazer as coisas para você. Quando você está triste, você não quer tocar a sua empresa. Quando você está triste, desanimado, você não quer lutar. Você se entrega e o Senhor está dizendo: ei, não é momento de se entregar, é momento de se levantar. É momento de acreditar. Aleluia! É momento de acreditar. Quantas coisas te marcaram, talvez um fake, alguém jogou uma notícia mentirosa contra você, te entristeceu, uma discussão entre o casal, entre você e seu esposo, sua esposa, talvez entre você e seu pai, sua mãe, ou talvez entre você e seus filhos, isso te trouxe tristeza, está imperando dentro da sua casa, o clima está assim, o clima está terrível, e o Senhor está dizendo: é hora de dar um basta, é hora de dar um basta a essa tristeza. É hora de vocês se valorizarem, é hora de vocês se amarem, é hora de vocês se beijarem, é hora de vocês dizer: chega. É hora de dar um basta à tristeza daquele que te desprezou, daquele que te denigriu. Às vezes não sabemos quando estamos permitindo a tristeza entrar em nosso coração. Às vezes nós não estamos percebendo, mas o Espírito Santo está falando. A tristeza que tem entrado em sua vida tem tentado roubar aos poucos a sua vivacidade, a sua alegria. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que o Espírito Santo está mandando trazer uma palavra agora para alguém. Pare. Ei, psiu, o Espírito Santo fala com você agora. Escuta. Pare de se culpar pelo que se passou. Pare de se culpar por aquilo que deu errado. Pare de se culpar porque não aconteceu do jeito que você acha e você pensa que deveria ter acontecido. Pare de se culpar e de carregar um fardo em suas costas por aquilo que hoje é passado. O Espírito Santo está dizendo para você: preste atenção. Daqui para frente, não deixe esse fardo da tristeza te dominar. Não deixe esse fardo da tristeza te dominar. Daqui para frente é só alegria. É só alegria. Daqui para frente, quando esses acusadores virem contra você, falando que você não fez tudo que deveria ter feito, agindo como você realmente deveria agir, o Senhor Espírito Santo está te dizendo: lança fora o acusador, lança fora e determina, dizendo assim: eu fiz o que deveria ter feito como missão aqui nesta terra. Queridos, jamais você deixará de cumprir uma missão que Deus determinou para você ser e fazer aqui nesta terra. Vai ser feito, porque o próprio Deus nos diz: eu inclino o coração do rei para onde quero. E do seu jeito, da forma que você fez, da forma que você agiu, da forma como você foi, Deus inclinou o seu coração para ser essa pessoa que você é. E se alguém não reconheceu tudo o que você fez, ei, não se preocupa. O importante é você ter cumprido a missão aqui na terra. Agora não deixe a tristeza te dominar, te acusar e dizendo que você não conseguiu fazer tudo. Diga para a tristeza: bate em retirada, Satanás, que eu sei que é o acusador, vai embora! E daqui para frente eu me preencho com a alegria do Senhor, que é a minha força. Cumpri a missão, e eu só tenho a glorificar ao meu Deus pela missão que Ele inclinou meu coração para fazer do jeitinho que Ele determinou. Fecha o parênteses, essa palavra foi para você. Às vezes, como eu disse, nós não sabemos quando estamos permitindo a tristeza entrar em nosso coração. Ela vem de tantas áreas. É por isso que o Senhor nos diz lá em Provérbios 4:23. Olha o que é que Ele fala sobre o teu subconsciente, sobre o teu espírito, que é o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. O nosso subconsciente pode ser muito perseguido, muito batido, muito, na verdade, recebeu muitas informações negativas, muitas informações ruins, muitas informações que eu não fiz como deveria, muitas informações que eu poderia ter sido melhor, muitas informações que eu não aguento, que eu não consigo, muitas informações que eu não posso. E vai ficando aquilo gravado aí no teu subconsciente. E na hora que você precisa de uma ação, quem ativa não é a alegria, é a tristeza.
Porque o teu subconsciente disse, tudo o que ele quer, ele já nos passou como informação. É como um HD, ficou gravado tudo, e ele agora vai dar mais para você daquilo que você guardou lá do passado. Aí o Senhor está dizendo, guarda o teu coração, dele procede as fontes da vida. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Anular, cancelar todas essas informações que te faz ficar triste, te faz ficar cabisbaixo, te faz sentir culpado, te faz sentir um desanimado. Então, a tristeza, ela vai bater a tua porta, a tristeza vai bater a porta do seu coração. Você vai abrir? Ei, você vai abrir a porta do seu coração? O Espírito está te perguntando, o Espírito Santo. A tristeza bate a porta do seu coração. Você vai abrir a porta do seu coração? Não. Você é inteligente. A obra de destruição da tristeza só entra na sua vida quando você permite a entrada da mesma. E se você fizer isto, a alegria vai embora. Se você der lugar à tristeza, a alegria vai embora. As duas, tristeza e alegria, não podem ocupar o mesmo espaço na sua vida. Ou Jesus, alegria. Ou se você estiver dando espaço para a tristeza, Jesus diz, dá um tempo aí. Não extingueis o Espírito Santo. Não faça o Espírito Santo se afastar de você. Não abafe a obra do Espírito Santo. Porque se você tentar entrar, agir na força do seu braço, o Espírito Santo, você vai abafar e ele vai ficar no cantinho dele. E a tristeza vai te dominar. Preste atenção no que o Espírito Santo está te dizendo nesta noite. A tristeza traz uma série de amarguras para dentro de você. E junto, ela traz contaminações que às vezes não percebemos. Preste atenção. Uma pontinha de raiz de amargura é a tristeza que contamina todos dentro da casa, roubando a alegria. Por isso que o Senhor nos fala em Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça, decaia da graça, que nenhuma raiz de amargura, que é tristeza, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, presta atenção nisso. Uma pontinha de tristeza, uma pontinha de raiz de amargura, que é uma pontinha de tristeza, ela brota, ela vai perturbando dentro de casa, vai perturbando a família. Observa, presta atenção agora. Olha o que o Espírito Santo está te falando, observa se não é assim. Vem um e fala uma coisa ruim. Aí você fica assim, concordo, mas não concordo. Aí vem outro, joga outra semente ruim. Pontinhas, raiz de amargura. Ela vai perturbando, ela vai brotando. Daqui a pouco, a família começa a se desentendendo todinha. Os irmãos que viviam tão bem estão todos desunidos. Pais começam a se desunir com o filho, começam a discutir dentro de casa. Mulher, tão poucas coisas começam você se decai da graça, porque uma raiz pequenininha de amargura começou roubando a alegria de vocês. Roubando a alegria de vocês. E o Senhor está dizendo, cuidem que ninguém seja diligente, porque ninguém seja faltoso, ninguém decaia, ninguém se exclua da graça de Deus. O que é se excluir da graça de Deus? Do favor de Deus, amados. Uma pessoa que tinha tudo para o Senhor cuidar do negócio dela, ficou com raiz de amargura, está desgostoso agora com os negócios. Um casal que via tão bem, agora começa brigando, começa agora o amor de Deus já não vai atuar naquele casal. A fé daquele casal já não entra em ação. O casal ora, não tem resposta, porque o Senhor diz assim, que tem que estar bem. Lá em Pedro fala que o casal, o homem e a mulher, olha, vivam bem, vivem a vida em comum no lar, para que suas orações não sejam impedidas. Então é isso aí, a tristeza. Olha o que a tristeza faz. Olha o prejuízo que a tristeza faz. Outra coisa, a tristeza rouba a alegria. Ela surge com uma pequena ação também de falta de consideração, que inflama o outro. Veja se não é. A Bíblia diz, nada faça, lá em Filipenses 2:3,
Nada façais por ambição egoísta, por vaidade, nada façais por contenda ou por vanglória, mas humildemente, mas por humildade, não é assim também? Considerem os outros superiores a si mesmos, considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Então, quando a tristeza domina ali, o casal começa, a mulher humilhando o homem humilhando a esposa, o pai humilha o filho, porque o filho não tem um emprego. Deus está dando a você a oportunidade de você abençoar teu filho. Quem sabe amanhã ele vai ser um grande empresário. E você vai ter a oportunidade de dizer: ajudei meu filho, na alegria, com vontade. Fiz tudo pelo meu filho, hoje eu vejo meu filho bem estruturado. E o filho vai dizer assim: hoje essa estrutura eu também devo muito a meus pais, que entenderam eu no momento da dificuldade, colocaram os braços por cima de mim, me deram apoio. Sabe por que eu sou esse grande homem? Porque eu tive apoio dos meus pais. Imagina, querido. Nada façais por contenda ou por vanglória. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não é a fraqueza do outro que determina como vai ser o limite eterno desta pessoa nessa terra enquanto ele vive. Não é a falta que ele tem hoje que vai determinar isso. Por isso considere o seu irmão, aquele irmãozinho da sua casa, da sua família, aquele irmãozinho da sua igreja. Cuidado! Porque a tristeza, ela traz muitas vezes por trás dela sentimento de arrogância, sentimento de poder, sentimento de orgulho. A tristeza, ela é mãe dessas coisas, ela anda junto com essas coisas, ela anda abraçado. Querido, tristeza também, ela é terrível, ela ainda desperta sentimentos de inveja. Uma coisa que o Senhor me disse hoje: a tristeza de não ter desperta a inveja no outro pelo que o outro tem. A inveja é a tristeza da não realização pessoal, e o desprazer pelo sucesso do outro é o querer estar no lugar do outro. A tristeza. E você pode estar dominado por esse sentimento de inveja, porque você não se alegra com a riqueza, a prosperidade e a conquista dos outros. Sabe como eu te provo? Porque você chega diante de Deus e diz: eu não entendo, porque o filho do diabo tem, eu não tenho. Eu não entendo porque Deus responde ao ímpio e não responde a mim. Está igual Jeremias, entra juntos no pleito com o Senhor. Você está igual no salmista, lá no livro dos Salmos, quando aquele homem começa a entrar diante do Senhor e sabe, reclamando. Queridos, o Senhor está falando com a igreja nesta noite. É tristeza, é o avesso da alegria. A inveja não te faz você ter sentimento de vibração de coisas boas. Obrigado, Senhor, porque o outro tem, eu vou ter também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me promove. Aleluia. Diga glória a Deus. Não deixe a tristeza manipular o teu coração. Diga ao seu vizinho: não deixe a tristeza manipular o seu coração. Queridos, a multidão, ela juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Paulo e Silas, coitados, evangelizando. Depois deles serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro, ele recebeu instruções para vigiar com muito cuidado aqueles dois homens. E a Bíblia relata que, tendo eles recebido tais ordens, eles os lançaram no cárcere interior e lhes prenderam os pés, certo? E também no tronco, os pés no tronco. Imagina que coisa. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, preste atenção, viu, crente? Você que murmura, você que acha que Deus não está agindo na sua vida, você que acha que entrou num problema de dificuldade, e agora, meu Deus? Onde o Senhor está? Será que o Senhor não me vê? Será que o Senhor não olha para mim? Eu estou sendo bem inciso falando com você. Você precisa entender que Deus permite certas adversidades, circunstâncias, passarmos por certas coisas em nossas vidas, para Ele mostrar que Ele é Deus, para Ele mostrar que Ele é o Senhor, para Ele mostrar o seu poder sobre as nossas vidas. Ontem meu filho estava aqui, a gente jantando juntos, meu filho Clênis,
tinha nascido com aquele problema de síndrome de Down. E eu conversando com ele, eu disse, um momento muito forte que eu passei em minha vida. Um dos momentos mais difíceis foi ter visto você ter nascido doente, síndrome de Down. Foi tão forte para mim, que foi uma coisa que me marcou na hora muito forte. Mas uma coisa, eu disse a ele, uma coisa eu acho lindo, foi que mesmo naquele momento de dificuldade, eu tive o agir de Deus. E hoje eu te vejo curado, em outras palavras, hoje eu vejo meu filho perfeito diante dos meus olhos, através de quê? De uma oração que foi feita. Deus quer provar para você que Ele é vivo, que é poderoso. Vamos deixar de ser uma igreja de Araque, essa igreja que simplesmente olha para Deus, se Ele fizer, se Ele não fizer, reclama, murmura. Talvez seja a sua vida está sendo isso, e o Espírito Santo está dizendo, é a tristeza que te domina. É a tristeza que te domina. Por isso o Senhor nos diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque na alegria é onde Ele faz o milagre. Foi ali onde eu reconheci o poder de Deus, meu filho foi curado. Mas vamos voltar para a vida de Paulo e Silas. Eles estavam presos nos pés e ao mesmo tempo no tronco. Mas Paulo e Silas, eles estavam orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram, de repente, houve um terremoto. Foi tão violento, a Bíblia diz, que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Sabe o que eu quero trazer? Paulo e Silas, trago para você como exemplo. Eles não estavam presos por dentro. Eles estavam presos fisicamente. Por isso eles conseguiram se alegrar sabendo que em Cristo estavam todas as respostas para a saída de cada desafio que eles atravessavam. E Deus está falando com você. Quem sabe você está vivendo agora preso, os grilhões que têm prendido você nos seus pés, no seu tronco, tem sido esse problema que você está passando e você vive triste. Esse grilhão, essa cadeia que prende você, é justamente a tristeza. Você não consegue ver, você não consegue ter um vislumbre de resposta, e o Espírito Santo está dizendo para você, ei, Paulo e Silas, eles não olharam para as prisões que estavam nos seus pés e no tronco, mas eles louvavam ao Senhor e eles oravam. A Bíblia diz, eles oravam e cantavam, 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 oravam e reconhecia que o Senhor dava vitória. É isso que você tem feito? O Espírito de Deus está te dizendo, é noite de você cancelar toda a ação de tristeza em sua vida e acreditar na possibilidade desse Deus. Seja qual for o problema, a tristeza tentará vir na frente para roubar a sua promoção. Mas o Senhor diz para você, anime-se, escolha a alegria, porque é isso que vai promover a sua vida. Não se entregue. A Bíblia diz em Neemias 8, versículo 10, a parte B, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. E eu quero concluir aqui dizendo, igreja do Senhor, a alegria é um direito que só os cristãos têm, mesmo em meio às piores fases de sua vida, é possível você se alegrar, porque a alegria vem do fruto do Espírito, dado ao cristão pelo próprio Deus, como diz em Gálatas 5:22. Por isso, o Senhor nos garante que por mais difícil que sejam as nossas lutas, os problemas que estamos passando, nós temos o poder de vencer tudo pela fé e com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Filipenses 4:4
te encoraja nesta noite. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se, alegre-se no Senhor. Levante a sua cabeça, não fique cabisbaixo, não se deixe ser dominado pela melancolia, pela tristeza, pela falta, pelas acusações. Não se deixe. O Senhor está dizendo para você nesta noite: alegre-se, alegre-se. Você só vencerá desse jeito. A alegria é um detalhe que, se praticado em nossas vidas, seremos promovidos a viver uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de prosperidade, de unção do Espírito Santo, e nós viveremos uma vida de promoção no reino de Deus, porque estaremos andando por fé, não deixando que nada nos desconecte da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque a alegria do Senhor é a minha força. Fique de pé onde você está. Diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. A minha boca se enche de um riso. Eu posso declarar grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Comece a declarar, meu irmão. Comece a declarar: obrigado, Jesus, pela família que tenho. Obrigado, Senhor, pelo suprimento, Senhor, na minha vida. Obrigado, Jesus, pelos olhos da fé eu já posso ver tudo manifestando em minha vida. Obrigado, Jesus, pela resposta do Senhor. Eu tenho alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Eu ativo a alegria pelos olhos da fé. Eu posso me alegrar. Eu posso ver a resposta de tudo. Eu posso ver a ação do meu Deus agindo. Eu posso ver porque o Senhor garantiu em sua palavra. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Receba do Senhor, receba a vitória, receba a resposta. O Senhor te diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu te digo: alegre-se, porque a alegria é a certeza da resposta de tudo que você precisa. Que Deus abençoe a sua vida e dê um forte aplauso a Ele, exaltando ao Rei Jesus. Obrigado pela tua alegria.